tem gente lá. Só, silêncio, frente, sentar cada um dos lugares, estamos com 24. A cara dele. Aí tem coragem. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou professor de filosofia. Nós iremos trabalhar esse conteúdo ao longo desse semestre, que eu espero que seja o último de vocês aqui, né? Tem muitos que eu já tenho alguns anos, eu já os encontro aqui. Espero que seja o último, que vocês possam terminar esse terceiro ano. E depois daqui, se tudo der certo, se vocês quiserem também, fazer uma universidade, uma faculdade, um curso superior e dar continuidade à vida de vocês. Agora já num outro patamar, não mais na educação básica, mas na educação superior. Então, o Adriano tinha me passado dizendo que vocês, no segundo ano, viram filosofia moderna. É isso? Vocês acham, né? Não lembra muito bem. Não tenho certeza. Isso, né? Então viram filosofia moderna. Então nessa primeira aula de hoje eu vou fazer uma revisãozinha de filosofia moderna. A partir da próxima aula a gente entra em conteúdo mesmo, dando continuidade à matéria, à disciplina. Beleza? Então vamos começar pelo termo filosofia. Alguém sabe o que significa filosofia? Uma palavra de origem grega que é a junção, na verdade, de duas palavras gregas, né? Nous não é estudo da vida, apesar de que estuda a vida. Vem do grego filia mais sofia. O que significam essas duas palavras? Nossa, ele falou isso. Ninguém lembra aí, não? Isso é bem real. Sofia é sabedoria. Estudo é logia. Isso. Sociologia, biologia. Tudo aqui é estudo. Sociedades humanas, né? Bio, estudo da vida, dos seres vivos. Tem muitos outros. Logia, zoologia, estudo dos animais. O que mais que tem logia? Antropologia, estudo do ser humano. Filia tem um outro significado. Qual é o significado de filia? Ninguém sabe, não? Ninguém lembra? Oi? Vou pegar uma palavra que eu acho que vocês estão mais familiarizados com ela. Pedofilia. Filia tem o mesmo significado que a lia. Nossa. Pedo vem do grego paidos. Uma das traduções possíveis é criança. O que é a pedofilia? É o que pela criança? Que burra da sério. Não, quem tem a ver? Na verdade, entre os gregos, tem a ver com desejo, né? Filia em grego é amor, Ah, tá. amizade, Aceite. desejo. Então quem que é o pedófilo? Aquele que ama a criança, o amigo da criança, né? Tem desejo por criança. É porque entre os gregos não existia essa concepção para nós hoje. A pedofilia para eles não era crime.
Pelo contrário, era algo absolutamente normal. Inclusive, quem iniciava sexualmente as crianças eram os professores. Ai, credo. A educação grega chamada paideia era uma educação integral. O professor ensinava tudo para os alunos. Ensinava mitologia, né, religião, ensinava filosofia, ensinava política, oratória, retórica, arte de falar bem, ensinava ginástica. Ginástica vem do grego gimnos, quer dizer nu, pelado. Ou seja, eles faziam atividade física nus, pelados. As Olimpíadas gregas, que os gregos inventaram as Olimpíadas, eles competiam nus. Imagine, era só homens que podiam competir, mulheres não competiam. Vou voltar nos tempos. Imagine a educação física aqui, vocês indo lá pra quadra, só os homens pelados. A gente vai comer lá. Nem ia jogar futebol, Tudo pelado, aquelas coisas balangando, né? Ainda correndo atrás da bola. Imagina a cena. Correndo atrás da bola e tu pensando nas bolas, né? Bola com bola. Bola com bola. Entre os gregos era assim. A atividade física deles era nu, pelado. E inclusive o professor também dava aulas de iniciação sexual. Era o professor que iniciava sexualmente os alunos, ensinava eles a fazer sexo. E a iniciação sexual era homossexual. O professor homem com o aluno, menino. A pedofilia ainda era com rapazes, com meninos, com professores, né? Então, para os gregos isso era normal. Isso passou a ser crime mais recentemente. Até no tempo das nossas avós, bisavós também não era assim. No tempo das nossas avós, bisavós, tataravós, teve a primeira menstruação, a menina tinha que casar. Por quê? Para não correr o risco de Tirar a quantidade. deflorar e engravidar. Então, esse era o grande risco, essa era a grande preocupação. Então, por isso que já com muitas pessoas mais velhas casaram com 12, 13, 14 anos. Porque essa era a orientação da época. Para a menina não correr o risco de perder a virgindade, ficar mal falada e ainda engravidar e virar mãe solteira. Aí, pois é, isso antigamente era muito comum. Isso para nós que é hoje considerado pedofilia. Até na Bíblia, segundo estudos históricos bíblicos, Maria teria se casado com José, Maria, mãe de Jesus, entre os 13 e 14 anos de idade. O que para nós seria considerado crime, né? Pedofilia. Então, e ela estava grávida já. Então, o próprio Espírito Santo de Deus cometeu pedofilia, porque ele engravidou ela novinha, né? Foi o Espírito Santo de Deus responsável por cometer a pedofilia. Então, aí, Deus, homem. o que é filosofia? É amor pela sabedoria, amizade pelo saber, desejo de conhecimento. E a filosofia moderna, que é a que vocês estudaram, é uma filosofia que vai de que período histórico até que período histórico? Vocês sabem, vocês lembram aí? De quando até quando vai a filosofia moderna? 17, 18, sei lá. A filosofia moderna ela vai do século XV até o século XVIII. Para alguns ela começa em 1453 depois de Cristo. Com a queda, isso, nessa modernidade, na era moderna, com a queda de Constantinopla, com a queda do Império Romano do Oriente, o Império Cristão Oriental, com a invasão turca, dos turcos otomanos, dos muçulmanos, que tomaram ali essa região de Constantinopla.
e fecharam o caminho por dentro do continente europeu. Eles passavam por dentro ali e pegavam o Oriente, depois a Ásia, para buscar as especiarias. Aí eles tiveram que buscar outras rotas para chegar até o Oriente. E buscando outras rotas, como é que? As navegações. Qual foi o país pioneiro nas grandes navegações? A Inglaterra entrou bem depois. Portugal foi o primeiro país europeu a contornar o périplo africano, a costa da África, e chegar até as Índias Orientais, até o Oriente, para buscar as especiarias. Eles ficaram muito tempo ali rodeando a costa africana. Tinha o Cabo das Tormentas, que ficava lá embaixo da costa africana, e ninguém conseguia ultrapassar. Até que um dia um navegador conseguiu, ele foi o primeiro a conseguir atravessar o Cabo das Tormentas, contornar o périplo africano e chegar nas Índias Orientais para buscar as especiarias. Foi a única vez que ele foi primeiro na história, né? Esse navegador, ele chega na Índia, pega as especiarias, lota os seus navios, volta para Portugal. O rei de Portugal fica tão feliz com essa descoberta que ele dá um título para esse sujeito, um título de vice-rei das Índias. Desde então, esse sujeito passou a ser o vice eterno, né? Que sujeito foi esse? Desde aquela época, vice, né? Quem que é o famoso vice? Desde o início da modernidade. Vasco da Gama, né? Sempre vice. Então, desde aquela época, o Vasco sendo vice. Ele foi o primeiro a contornar, mas depois ganhou o título de vice-rei das Índias e nunca mais conseguiu ganhar o título. Para outros, começa em 1492, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. Então, eles divergem na data aí sobre o início da modernidade. Mas o fim dela, todos concordam que foi 1789, quando começa a Revolução. A Revolução começou em 1789, mais precisamente dia 14 de julho de 1789. A famosa tomada da Bastilha. Começa a Revolução Francesa. Então, começa a Revolução Francesa e termina a Idade Moderna. Então, a filosofia moderna é a filosofia que se desenvolve durante esse período histórico, do século XV ao século XVIII. E ela vai desenvolver uma nova ciência. Isso aí é Napoleão. Oi? Depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa vai durar 10 anos, de 1789 até 1799. Quando termina a Revolução Francesa, o Napoleão chega ao poder, se torna um imperador da França, já coroado, vai ficar até 1815. Isso. Ele vai praticamente dominar todo o continente europeu. E vai fazer um bloqueio continental, tentando isolar a Inglaterra, que era a principal rival da França na época. As duas maiores potências econômicas desse período, França e Inglaterra. Proíbe alguns países, ou os países continentais, de comercializarem com a Inglaterra. Inclusive Portugal tinha acordos comerciais com a Inglaterra. Portugal não se submete ao bloqueio continental francês. As tropas de Napoleão vão invadir Portugal. A família real foge de Portugal para o Brasil, em 1808. Então isso teria influência na nossa política, na nossa história. Porque quando a família de Portugal vem para cá, isso vai mudar completamente o nosso país, inclusive vai ajudar depois ao processo de independência que vai ocorrer em 1822. O Brasil vai ganhando autonomia, inclusive vai virar sede do governo imperial, do Império Português. Então, vai ser o Brasil a sede, não mais Portugal, do Império Português, porque a família real teve que fugir de lá por causa da França, por causa de Napoleão. Então, na Idade Moderna começa uma nova ciência, diferente da ciência antiga e da ciência medieval.
A ciência antiga ela se fundamentava em quê? Ela começa na Grécia, depois se desenvolve também em Roma, e ela se fundamenta na razão. Os gregos são os primeiros a tentar dar uma explicação racional para as coisas. Começa lá com Tales de Mileto. Tales de Mileto vai se perguntar sobre o princípio e origem de todas as coisas, a famosa arqué. E aí então, a arqué, para Tales de Mileto, o princípio e origem de tudo não é mais o Deus ou os deuses, não é mais a religião. Então ele vai buscar na própria natureza e na razão uma explicação para o princípio e origem de todas as coisas. Aí o Tales vai dizer que o princípio e origem de tudo é a arqué. Então os gregos começam a buscar explicar as coisas agora não mais fundamentado na religião, não mais nos mitos, não mais nos deuses, mas tenta explicar as coisas de forma racional e natural. A ciência medieval vai mudar o foco aí. A ciência medieval vai dizer que a razão humana foi corrompida por conta do pecado original. Qual foi o pecado original? Vocês lembram? Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. No 6º ele fez o homem, Adão. Deixou Adão curtir bastante o paraíso. Adão curtiu tanto o paraíso que ele cansou e dormiu. Enquanto ele dormia, Deus foi lá e tirou uma costela dele e fez a mulher. Desde então o homem nunca mais teve paz, sossego e tranquilidade na face da terra. Veio acabar com o nosso sossego, a nossa paz, com a nossa tranquilidade. Ela não satisfeita de acabar com a paz, o sossego e a tranquilidade de Adão, ela saiu dando um rolê no jardim do Éden. Está lá ela passeando e encontrou com quem? Com a cobra, né? Com a serpente. Desde aquela época a cobra tentando a mulher não resistindo às tentações da cobra. A cobra tentou a mulher, ela não resistiu às tentações da cobra e foi e comeu o fruto proibido, né? E não satisfeita de sozinha proibido, não. O fruto e a fruta não necessariamente dessa mesma ordem, né? Sabe-se que ela deu os dois para Adão, porque depois ela engravida e tem 2 filhos com Adão, que é o Caim e o Abel. E aí nós temos o pecado original, foi comer o fruto proibido da árvore que ficava no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquilo ali corrompeu o ser humano e corrompeu a nossa razão também, segundo a ideia ou a ideologia da igreja medieval. Então por isso a razão não nos pode levar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. O que pode nos levar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro? A única coisa que pode nos levar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro é a fé. A fé em quê? Na Bíblia, que é a palavra de Deus, revelada aos seres humanos. Então a ciência medieval, ela se fundamenta na fé e não na razão. Pode que o pai mudou drasticamente do nada. Isso. E aí a ciência, por Você foi de um dia para o outro, assim, o cara... Não, foi um processo histórico, né? Processo histórico. Na verdade, a Idade Média ela durou 1000 anos. Foi 1000 anos aí de mudanças, de transformações no pensamento das pessoas. Tanto que os primeiros cristãos, no começo, os chamados padres da igreja, os patriarcas da fé cristã, tem 3 fases dentro do pensamento dos patriarcas da fé cristã. Tem uma fase que eles negam a filosofia grega, o pensamento grego, porque para eles é incompatível a fé cristã com a razão grega. Tem outros que vão tentar conciliar, e tem outros que vão dizer que a fé e a razão são complementares. Então, isso aí vai ser a grande discussão no início da igreja cristã. Então, teologia é, a gente já viu, estudo. Em grego é Deus. Estudo de Deus. Por excelência, na Idade Média era a filosofia, que buscava explicar as coisas através da razão. Já a nova ciência moderna, ela vai dizer que a fé não nos ajuda em nada a conhecer as coisas.
Pelo contrário, a fé alimenta preconceitos. Então a ciência moderna ela vai ter outros fundamentos, outras bases. Ela vai pegar a razão dos gregos e romanos e vai juntar a ela a experiência. A experiência sensível. O conhecimento que a gente adquire através dos sentidos. Tanto os gregos, os antigos, os gregos e romanos, quanto os medievais não confiavam nos sentidos. Por que eles não confiavam nos sentidos? Porque os sentidos nos enganam. Quem nunca se enganou com a visão aí? Você já cumprimentou alguém achando que era um conhecido, depois você viu que não era a pessoa que você achou que era? Eles estavam na cabeça. Pois é. Comigo já aconteceu isso, né? Tem um amigo Aí meu. quando você é criança, você pega na mão de outra pessoa que não é sua mãe. Pois é, tem isso também. No meio da multidão, você vê a mulher lá, você pega na mão dela e vê na sua mãe. Então, os sentidos nos enganam, a visão nos engana, a audição nos engana. Quem nunca se enganou com a audição aí? Você já teve a sensação de que tinha alguém te chamando? Foi olhar, não tinha ninguém. Dizem que é a morte, né? Você não pode responder, porque se você responder, ela te leva. Eu já ouvi passos. Oi? Eu já ouvi Ouvi passos? Dentro de casa. Você falou que você nem escuta direito. Quando Quando eu usava óculos, eu escutava. É verdade. Você escutava melhor quando você não usava óculos. É sério, pergunta pra verdade. É? Pesquisa pra você ver. Não sabia disso, não. Não. Que interessante. É verdade. Quando você melhora a visão, você piora a audição. Por isso que E velho. quando você tem uma visão ruim, você tem uma audição Quando boa. tá sem óculos, aí velho fica menos. Sabe por que velho usa óculos? É surdo. Eu sei que quem é cego desenvolve mais a audição, ele fica melhor. Então é melhor. O cego ele desenvolve os outros sentidos. Ah, então, é por isso. Uai. Mas é o contrário, a gente usa óculos, não é surdo. Se o cego escuta, imagina vocês. Então, né? Tá melhorando a visão. Que verdade. A audição também nos engana, né? A visão demais. A audição, a visão. A audição. De longe é só. Inclusive tem a história da loira, né? Que ligou pro médico e falou, médico, doutor, eu tô com um problema. Eu ando escutando vozes. Ai, a mulher do Budão. Fala pra ela que você não tá falando disso, que ela fez o dia. Olha as palavras. Eu ando escutando vozes. Ela falou, com que frequência? Ela falou, direto, né? E eu nunca sei de onde essas vozes estão vindo. Eu falo, mas em que momento acontece isso? Ela falou, sempre que eu falo no telefone. Que burra. Então, a audição nos engana, o olfato nos engana. Quem nunca se enganou com o olfato aí? O tato nos engana. O tato nos engana, né? O olfato, os cheiros, né? A gente se engana muito com o cheiro. E o ser humano já descobriu isso há um bom tempo. Então, o que ele inventou? O perfume. O perfume nada mais é do que uma invenção humana para disfarçar a nossa caatinga natural. O ser humano, ele fede por natureza. Fique sem tomar banho, sem passar desodorante, perfume pra você ver. Você vai feder. Por quê? Porque o que o nosso corpo produz é odor, fedor, caatinga. Mais longa ou mulher? Depende. Depende da O homem fede, mas... Principalmente quando tá numas fases aí. Que nojo! Ai, que nojo de quê? O cheiro é fortíssimo. O homem não chega a ter um cheiro tão forte assim. Apesar de que se não tomar banho e fizer a higiene direitinho,
Algumas regiões o homem fede pra caralho. Algumas regiões. Então, o fato nos engana e a gente é enganado. Não existe pessoa cheirosa, existe pessoa perfumada, né? As pessoas, na verdade, são fedorentas. Cheiroso é os perfumes. O paladar também nos engana e a indústria alimentícia já descobriu isso há algum tempo, tanto que hoje a maior parte dos alimentos que a gente come não são de sabor original, natural, mas artificial. Eles metem uma essência no bagulho lá e enganam o nosso paladar. E a gente come achando a melhor coisa do mundo, né? O hambúrguer, por exemplo, esse que você compra em supermercado, um hambúrguer de picanha. Você acha que eles vão moer uma picanha para fazer um hambúrguer? Claro que não. É só gostinho. Essas hamburguerias hoje eles até moem picanha. Mas mesmo assim eles ainda misturam com outras carnes ali para dar uma liga, para fazer a liga. Ficar maior. Isso, dá volume. Mas esse do supermercado é resto, assim como o steak e a salsicha. Recentemente até saiu que esses alimentos processados eles estavam colocando papelão, né? Na JBL, lá, né? Friboi, né? JBL não, JBL. JBL, velho. JBS, né? JBL é o som, né? Falei, quem que você colocando só? A JBS colocando papelão no bagulho e a gente comendo achando que vai todo mundo. Eles metem uma essência ali que dá um aroma e um sabor que engana nosso paladar e nosso olfato. A gente come achando a melhor coisa do mundo. E o tato? O tato, se não fosse acionado pela visão, ele só falha, né? Você consegue, só de tocar em algo, saber no que você está tocando? Mas você não acha a tomada do seu quarto de noite? A saída da porta. Você tem que É porque você já viu isso, tá? colocar a chave no buraco da porta quando você chega loucão em casa. Você consegue? Eu uma vez cheguei bêbado em casa e não consegui acertar a chave do portão. Eu pulei o muro. Nossa! Mas parece que você é errado que eu pular um. Pois é, ué. Outra vez eu cheguei, fui guardar o carro na garagem, não consegui abrir também. Você tava fazendo faculdade essa época? Não, velho, não Eu sei que você Mas não é tinha chapado. Fui então, deixei o carro embicado para entrar, deitei na calçada e dormi. O carro aberto, a chave lá, só alguém chegou. A vizinha da casa de frente acordou de madrugada, viu ela deitada, achou que alguém tinha me matado. Ela estava estirada no chão ali porque me roubaram minha sanidade. Começou a gritar desesperada, ligou a polícia, né? Chamou. Nossa, você tomou a multa fudida. Nesse dia não. Já tomei altas multas fudidas. Já contei demais. Uma vez. Chega e chora. Eu morava sozinho. Foi essa que eu dormi na calçada, eu morava com meus pais, né? Eu chamo meus pais, meu pai ficou puto. Mas uma vez quando eu morava sozinho, eu cheguei, guardei o carro na garagem, mas deixei o portão aberto, a casa toda aberta. Eu dormi. Por sorte, eu dormi lá. Tomando só bem barriga. Outra vez, eu achei um cachorro na rua. Aí você levou pra cá. Levei o cachorro na casa. Na hora que eu acordei, tinha pelo desse cachorro na casa. Eu dormi dentro do carro e o carro também estava pelo. Oi? Aí eu não tinha condições, porque eu dou aula manhã, tarde e noite. Eu vou cuidar desse cachorro que hora, né? Como é que eu vou? Aí eu fui levar pro meu pai. Falei, pai, esse cachorro que era um labrador, filho. Um cachorro de raça.
Meu pai foi e soltou o cachorro. Ai, pelo menos você que soltou. Pelo menos não fiquei com a consciência pesada. Ter solto o cachorro. Mas eu peguei, ele veio atrás de mim. Você nunca deu como alcoólico. Como não, né? Vai beber. Tá, obrigada. Chapei muito já. Trilou. Uma vez seus amigos fez até uma transição ao vivo. Então, né? Muitas. Não precisa. Eu dormi no beco. Carro aberto por aí dormindo no coisa. Eu vou colocar seu carro uns 3, 4 quarteirão pra baixo. Eu nem tenho carro mais, porque a última vez que eu fiz isso, né, com carro, não deu muito certo, né? Quer ser roubado desse jeito, né? Não tenho mais sobrancelha graças a esse episódio, né? Tava voltando pra casa, eu dormi no volante dirigindo. Na verdade, eu lembro que um pouco antes tinha uma placa dizendo curva perigosa à esquerda. Aí eu fui, não queria passar por uma curva perigosa, porque eu vi que eu não estava bem, eu virei à direita. Bati no morte. Sem cinto. Regacei minha cara todinha. Deu conta da minha cara. Eu perdi boa parte da sobrancelha de cá. Dessa cicatriz aqui. Não, pelo menos ficou mais ou menos Pode igual. parecer cara de chifre, mas mais ou menos uma pancada no pior. Então, o tato também nos engana. Vocês falam no sentido de enganar, eles não confiar. Mas os modernos, eles passam a acreditar nos sentidos. Nossa, tirado. Nos sentidos e na razão. Bate não, senhor. Oi? Bate não. O que ela falou? É o recreio. Já deu? Aham. Mentira, senhor. Quantos horas aí? Falta 2 minutos. 2 minutos. Então isso vai dar origem a duas escolas filosóficas que eu acho que vocês já estudaram com o Adriano, né? Que é o racionalismo e o empirismo. O que significa racionalismo? Oi? É uma escola filosófica que diz que nós conhecemos graças à razão. O empirismo é uma escola filosófica que diz que a gente conhece graças à experiência sensível, graças ao sentido. Eu acho que o Adriano deve ter falado isso com vocês. Então, esse é um pouquinho aí da filosofia moderna. Não vai dar tempo de falar mais. Na próxima aula a gente já entra no conteúdo mesmo que a gente vai ver nesse terceiro ano, beleza? Então, por hoje é isso.